tudo bem? Estamos dando início à nossa entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Maracaju e hoje nós estamos recebendo Thiago Caminha aqui nos estúdios do Maracaju em Foco para estar falando com a população de suas ideias, seus projetos e suas metas neste período de pré-campanha. Thiago, queria que você iniciasse esse bate-papo, que você está tendo conosco aqui no Maracaju em Foco, falando um pouquinho sobre você, a sua história em Maracaju, sua história de trabalho, também suas atividades feitas tanto na esfera pública quanto na privada. Primeiro, Benhur, eu quero agradecer você, toda a equipe do Maracaju em Foco, por essa oportunidade. Eu sei que vocês estão inovando nessa dinâmica de entrevistas, Nós sabemos que hoje as redes sociais, a internet alcança muito. Então, parabéns, A gente sabe do seu empreendedorismo, na área do jornalismo. E me apresentar é sempre algo um pouquinho estranho você falar de você, Mas, assim, é importante as pessoas saberem, eu tenho 40 anos, sou casado, eu sou natural do Rio de Janeiro. Naquela época, o meu pai fazia medicina, meu pai é médico oftalmologista, e eu nasci no Rio de Janeiro. Logo depois, já me dirigi para Campo Grande e depois Maracaju. Como eu te disse, sou casado com a Carol, que é minha esposa, fisioterapeuta, e tenho 3 filhos. O Joel, o Davi e a Luísa. O Joel é o meu filho mais velho, hoje tem 23 anos, um filho do coração. Eu sou fisioterapeuta, essa é a minha graduação, Me graduei no ano de 2001 na Uniderp em Campo Grande. De lá para cá, eu sofri um impacto muito grande, porque eu me formei em dezembro, dia 3 de dezembro de 2001, e perdi meu pai dia 22 de dezembro desse mesmo ano. E aí a vida da gente dá uma reviravolta. Eu acabando de formar, com a família toda para cuidar, não era casado, e me propus a voltar para Maracaju nessa época, porque eu já estava estudando fora e voltei para cá. Quando nós voltamos aqui, nós abrimos a clínica, eu e a Carol, iniciamos as atividades como fisioterapeutas e fundamos ali naquela época, que era o Corpus Instituto de Fisioterapia, que hoje é a ProSaúde. A clínica nossa se tornou multiprofissional. Na mesma época eu iniciei cuidando da nossa área, da nossa área naquela época pecuária, e hoje já a atividade agrícola e pecuária da nossa propriedade rural aqui em Maracaju, herança dos meus avós, que veio para minha mãe, e hoje a gente administra, eu administro junto com meus irmãos essa propriedade. Então, eu sou fisioterapeuta na área da saúde, sou produtor rural, produzindo soja, milho, e temos uma pecuária de corte e uma pecuária de elite, a qual eu estou à frente dela, e também entrei por um caminho bastante desafiador, porque eu nunca tive projeto político, sonho político desde pequeno. Não é aquela coisa de você idealizar, querer ser um político. Não, eu comecei a minha atividade na política através da igreja. Eu sou pastor no Ministério Sara Nossa Terra, desde o ano de 2009, mas eu estive no Ministério, iniciei no Ministério em 2003 aqui em Maracaju, e lá eu tive a minha primeira oportunidade, uma experiência na comunidade, de ajudar a comunidade. Então eu me tornei ali um representante da igreja no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E foi ali que começou a minha trajetória política. Eu atuei como presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente por 4 anos, foi a minha primeira experiência. Fizemos um trabalho bastante importante naquela época, que de lá para cá não houve mais esse trabalho, foi de buscar recursos fora do âmbito de caixa municipal, caixa governamental, para investimento na educação infantil. E naquela época nós fizemos 2 salas, ampliação de salas no CIES São Benedito. Você sabe, nós temos problema de creche, de vaga no CIES, educação infantil até hoje. Então naquela época nós levantamos 2 salas no CIES São Benedito e 2 salas no CIES Maria da Alfina, lá ali na região da Vila Adrien, Vila Juquita, que engloba aquela região ali. Então essa foi a primeira atuação política minha, foi assim que eu nasci, vamos dizer, para a vida pública,
aqui em Maracaju, atuando nos conselhos. Os conselhos são representantes da sociedade civil que dão a sua participação na política. E para mim, política é isso, né? A partir desse momento, terminando o meu prazo como presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, eu ajudei a fundar o Conselho e fui presidente do Conselho do Idoso e também ajudei a fundar o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, eu sempre estive envolvido nesse trabalho. Terminando essa fase minha de conselhos, eu recebi o convite para participar mais efetivamente da política num cargo eletivo, que aí foi onde eu apresentei meu nome como vereador, né? Então, no ano de 2012, que nós tivemos campanha para prefeito, para vereador, eu fui candidato a vereador pela primeira vez, me elegi naquela época, né? Fui bem votado pela experiência pouca que eu tinha, né? Não tinha vínculo político nenhum, mas pelo trabalho que eu vim desempenhando dentro do conselho, principalmente na área da assistência social, que era uma coisa que a própria igreja, né, me colocou para atuar nesse segmento. Então, exerci um mandato, um tempo de muito aprendizado, porque o legislativo você recebe todas as demandas da sociedade. É lógico que a gente vê hoje o desgaste do legislativo, da figura política, mas para mim uma bagagem muito grande por você conhecer, né, todas as nuances da nossa sociedade. Nós temos uma cidade que é muito pujante, que é muito forte, né, uma cidade que tem uma arrecadação boa, mas que tem problemas, né, porque onde tem pessoas tem problemas e Maracaju muitas vezes a gente disfarça um pouco esses problemas quando você penetra mais na sociedade, né? Então a Câmara me fez entender um pouquinho mais as dores da comunidade, porque lá é onde bate a primeira reclamação do nível de saúde, da falta, né, muitas vezes, daquilo que é básico para a sobrevivência de uma pessoa. Então, eu considero positiva e falo, bem, você é um cara jovem, as pessoas, elas têm que participar dessa dinâmica porque a gente aprende muito. Às vezes é muito fácil criticar, né, a figura do político. E lógico, tem lado para crítica, com certeza. Mas quando você aproveita isso para aguçar sua sensibilidade pelo próximo, isso faz muita diferença. Então a Câmara foi um período de aprendizado, de relacionamento com os pares, que é algo difícil na política, não é fácil, né? A Câmara me oportunizou também um estudo da gestão pública, porque a partir daquele momento eu percebi que não bastava só você olhar, né, e entender para a estrutura da necessidade das pessoas, mas política pública se faz com gestão, e gestão é recurso. Então eu busquei, então eu tenho a minha graduação, tenho uma outra pós na área de saúde e tenho um MBA, que é uma pós-graduação específica na área de gestão pública na Fundação Getúlio Vargas. O curso que eu fiz na época que eu era vereador, né, e continuo os estudos, né, aprofundando os estudos aí nessa área da gestão pública. Então a gente tem uma certa tranquilidade de ter experimentado o segmento da política, começando na base, através da representação dos conselhos, né? Esse mandato do vereador que faz a gente crescer bastante, ouvindo as pessoas, né? Sabendo da necessidade das pessoas, e também a busca técnica, né? Que isso dá um suporte, porque gestão ela é igual quando a gente pensa nessa questão da administração, o público com o privado. Os princípios, as bases elementares de administração são as mesmas. Agora, a pública tem um outro viés. A minha empresa particular, tanto eu na clínica como na fazenda, né, falando um pouquinho de mim, a gente faz o planejamento, você conhece o seu orçamento e você executa os seus planejamentos, isso que você planejou, à medida que você tem o recurso disponível, né? Agora a gente trabalha para que o recurso chegue. O município, né, a gestão pública, ela tem alguns pontos que nós já temos uma previsão orçamentária, né, mais clara,
Hoje você olha a agricultura, nós estamos aqui em Maracaju e em pleno desenvolvimento da safra de milho, mas tem muito milho ainda para chegar daqui uns dias e sigia. Então aquilo que você programou pode não acontecer. Então gestão é fazer esse equilíbrio. Então a gestão pública não é diferente disso. Então assim, a gente tem tranquilidade, se preparou, vem se preparando para poder enfrentar os desafios, e eu acredito que é o conhecimento. Como tudo na vida, eu foquei a minha trajetória, a minha vida profissional dentro e fora da política, baseada no trabalho, no servir a comunidade, que é uma coisa que eu tenho alegria de fazer, e na busca de conhecimento, porque sem conhecimento não dá para tocar nada, Tiago, colocando o seu nome como pré-candidato a prefeito, por que você colocou? Qual que é o seu objetivo ao colocar o seu nome como pré-candidato para a comunidade? Essa é uma pergunta, Benhur, que a gente sempre, quando sai nas visitas, sempre quando a gente fala do projeto político, e agora essa pré-candidatura em Maracaju, as pessoas querem saber, o que motiva muitas vezes você deixar o seu trabalho, deixar tudo aquilo que você já administra para poder se dedicar à vida pública, que muitas vezes é traiçoeira. Porque a gente sabe que muitas vezes você entra lá, você não consegue fazer tudo talvez aquilo que propôs, e aí você passa a receber as críticas. Agora, a primeira coisa, Benhur, que eu sempre falo para as pessoas, isso tem um pouco de chamado, de vocação, de desejo de atuar pelo próximo. Eu entendo política como isso. Então, por eu ser de Maracaju, não nascido, mas a minha família, você sabe, algumas pessoas não sabem, mas fez parte dos fundadores de Maracaju. Na chegada da cidade, os meus familiares, meus antepassados estavam ali. Então você desenvolve aquela gratidão pela cidade, E hoje, olhando tudo que a gente construiu enquanto pessoa, enquanto família, a gente observa que é possível fazer mais. Então você não se acomoda naquela posição. Então eu acredito no potencial de Maracaju e me propus a ser um pré-candidato a prefeito de Maracaju, porque eu vejo as condições plenas da cidade avançar na questão social, o desenvolvimento econômico da cidade é bom, mas existe ainda muita coisa para ser conquistada no âmbito social. E a experiência que eu adquiri nessa, que é pequena, não vou te falar que é uma grande experiência, me motiva a participar desse processo. Primeiro, me cercando de pessoas, que é algo que eu tenho feito nesses dias, de pessoas que querem dar uma contribuição clara para o município. Eu vejo que hoje a nossa cidade ela precisa de ações técnicas. Quando a gente olha para a infraestrutura, eu fui, comi um pouquinho ali na primeira parte, mas eu tive uma experiência na Secretaria de Obras do município. Não cheguei a ficar 2 anos, mas foi um período muito importante, muito aprendizado como secretário de obras no município, e isso te estimula ainda mais, porque você vê o problema, você enxerga o problema, e você sabe que você, através do que você adquiriu nessa experiência de estar junto com as pessoas e na experiência técnica, na gestão, que você tem condições de atacar aquele problema de uma outra forma. Então, para deixar claro, primeiro, eu sinto o desejo de contribuir com a minha cidade. Eu conheço as dores da cidade. Como eu te disse lá, eu sou pastor, e como pastor eu sei que muitas vezes a questão econômica ela é importante para a vida de uma pessoa, para a estrutura de uma família, mas que quando você não tem elementos básicos de valores, de princípios, essa família muitas vezes se desestrutura. Ela pode até ter recursos, mas ela não tem a base. Então eu acredito que é possível, em cima de um município que se produz muito, um município que se sustenta economicamente, incluir um trabalho baseado numa atenção plena às famílias,
Acho que essa é uma necessidade forte dos dias de hoje. A questão da inovação é algo que me preocupa muito, né? E eu vejo que nós, em Maracaju, isso sempre me chama muito atenção, porque eu sinto que a gente ainda anda com o freio de mão puxado na questão da inovação, né? Inovação não é só internet, né? Não é só acesso à informação, não é só tecnologia. Então existe uma série de fatores e isso eu tenho buscado e é uma das coisas que me motiva. A prefeitura, né, de Maracaju, ela pode inovar na entrega dos serviços públicos, né, com uma visão de ouvir mais o contribuinte, ouvir a pessoa que... Nós temos, infelizmente, uma administração que as pessoas participam pouco, né? Eu vou falar para você, Benhur, eu tenho visto assim, muitas vezes as pessoas acomodadas, elas criticam muito de fora, mas não se propõem a fazer alguma coisa para mudar. Então eu decidi, né, enquanto cidadão de Maracaju, a dar a minha contribuição. Eu vejo os pontos positivos, tem muita coisa boa no município, mas vejo que as pessoas querem avançar, elas querem mais, elas querem uma cidade mais organizada, elas querem uma cidade que entrega na questão urbanística, né, que consegue atender os dois lados da cidade, né, não é só central, não é só vila, mas que consegue integrar, né, uma cidade onde oferece opções de lazer, de cultura, né? Então a gente enxerga isso. Agora, do lado de lá, que oportunidade que eu vou ter de poder mudar alguma coisa? Então, a proposta de ser um pré-candidato a prefeito é em cima do conhecimento que a gente adquiriu, em cima da visão que eu tenho de município, alguém que já experimentou, alguém que já viveu a gestão do município, mas que infelizmente fiquei com as mãos um pouco atadas para poder agir um pouco mais. E aí hoje eu tenho a liberdade, como cidadão maracajuense, falar, olha, eu me sinto preparado para contribuir com a minha cidade. Conheço os problemas, tenho soluções, não tenho todas as soluções, mas onde eu não tenho todas as soluções, eu tenho uma vontade imensa de trabalhar com uma equipe competente, uma equipe jovem, que olha para frente, que pensa para poder administrar as demandas que surgem no município. Então, é servir a cidade, é colocar em prática aquilo que a gente já vem adquirindo aí e sabe que pode ser feito. Não tem nenhum sonho, não tem nenhuma mágica, é possível, né? Tiago, eu queria que agora você relatasse para a gente, para o público do Maracaju em Foco, o que você acredita que deve mudar e o que deve ser mantido na política atual, analisando o contexto nacional, estadual e local. Bom, eu acho que eu acredito que talvez esse um momento que o nosso país vive de maior incerteza. E se você falar alguma coisa concreta, né, dá a impressão que a gente está com a verdade. Mas no desenvolvimento aí de tudo que eu vivi, 40 anos não é uma vida muito comprida, né? Mas eu sempre procurei ter muita cautela para avaliar os cenários, né? Nós temos um país que é realmente um gigante. E interessante que quando você olha a situação do país, a gente consegue trazer isso para Maracaju, né? Porque ainda que a gente seja muito diferente, o Brasil como um todo, você sabe que a base ela é igual, né? As necessidades elas são iguais. Aqui melhorou a questão da saúde pública. Tem municípios que a saúde está detonada. Eu, como sou da saúde, a gente olha, né, a saúde com carinho, com atenção, mas você entende também, sabe que não é só a saúde. E agora está esse debate a nível nacional muito polarizado. O que é mais importante? É a vida, é a economia, né? Então isso acaba de certa forma influenciando hoje, e nós sabemos primeiro que daqui para frente tudo que se falar pode ter uma interrogação no final da frase. Então, a nível de recursos orçamentários, quando a gente pensa em estrutura da educação, se tem muita incerteza, né? Hoje estava conversando com alguns educadores, muitas perguntas e poucas respostas quando se fala em qualidade da educação. Aí você olha para o cenário político, de um lado a população e do outro lado os políticos, e aí a polarização dos grupos,
a direita, a esquerda, o centro, e quem não quer se posicionar de lado nenhum. Agora, eu entendo, né, Benhur, que automaticamente todo mundo se posiciona. O que eu acredito é que a gente precisa ter muita maturidade de reconhecer aquilo que é positivo, mesmo que te contrarie no aspecto político, né? Mesmo que te contrarie no aspecto político. Eu acho que essa é a maior virtude da gente como cidadão, que a gente precisa aprender a reconhecer. Não é porque não é do meu partido, e isso é aqui em Maracaju mesmo, né? Nós temos uma administração que ela é positiva em vários aspectos. Então não é porque não é do meu partido que eu não vou reconhecer, que eu vou criticar de forma incoerente ou de forma totalmente abstrata, só por criticar, porque está do lado oposto, porque é adversário político. Eu não acredito nesse contexto. E o que a gente vê acontecendo muito isso hoje, né? Tanto de um lado como do outro. Então a gente precisa reconhecer, né? Eu acredito que principalmente em gestão, a gente precisa olhar para as coisas que dão certo e valorizar e implementar. E aquilo que dá errado ou aquilo que deu errado, eu acredito que ninguém erra muito propositadamente. A gente erra, e inclusive é bíblico, que a gente erra por falta de conhecimento. Isso sim. Então, você passar a gerir uma prefeitura, se você não tem um conhecimento básico, você pode errar. Ah, não foi minha intenção. Não, até não foi a sua intenção. Mas se você não se preparou para aquilo, aí, logicamente, você pode incorrer nesse erro. Então, o cenário que eu vejo ruim para discussões políticas, porque a população cansou, a população quer entrega. O que nós estamos entregando? Sobressai quem faz entregas positivas, sobressai quem está tentando fazer uma administração pública transparente. E transparência, ao meu ver, não é algo que se apresenta publicamente. Transparência se faz no seu dia a dia. A nossa transparência começa dentro da nossa casa. Eu posso falar uma coisa dentro da minha casa e viver outra diferente, mas meus filhos estão me vendo ali. Então, transparência para mim é isso. Não adianta eu falar que a minha gestão ela é transparente, se na verdade as minhas ações elas não trabalham no sentido da transparência. Então, um ponto que eu vejo que a gente precisa evoluir muito, e isso incomoda as pessoas. Hoje todo mundo quer saber, Benhur, onde, qual o lugar que foi aplicado o recurso, onde está, quanto veio. É uma coisa que eu sinto necessidade na comunidade de Maracaju, as pessoas, e aí vai se acomodando, entendeu? É aquela história do tá bom, tá ruim, mas tá bom. A gente vai se acomodando, porque tem coisas positivas, mas gestão é você afinar essa orquestra. E para isso você precisa verdadeiramente da transparência, sabe? Olha, veio esse recurso, está sendo aplicado aqui. Então é algo que eu tenho buscado muito aprender nesses dias, as formas de você agir com transparência. E eu vejo que a população hoje clama por isso. Você vê, é um absurdo a gente ter notícias que estão superfaturando produtos médicos numa época que o país está totalmente debilitado, é um doente na UTI. E aí você superfatura. Então é lógico que a população vai sentir isso. Agora, a base de tudo isso é caráter. E política, para mim, se faz com pessoas. Reconheço que partidos são instituições importantes. Se pudesse não ter, era melhor. Mas acredito que são instituições que a nossa legislação ela faz com que a democracia se exerça dessa forma. Mas o que as pessoas precisam olhar hoje é para a pessoa. Não tem como, eu preciso conhecer a história, preciso saber quem que é. Então, quando a gente vai escolher um presidente, um governador, quando a gente vai escolher um prefeito, que nós vamos escolher, ainda que eu me proponha a ser um pré-candidato, eu também eu fiz a minha escolha. E toda escolha tem uma consequência, então nós temos que escolher bem, não baseado na ideologia política, não baseado na bandeira partidária,
né? Mas no viés pessoal, naquilo que eu conheço. Então é importante, por isso que eu parabenizo essa ação de vocês, porque as pessoas vão conhecer em quem que, né, elas possivelmente irão votar lá na frente. Então eu vejo que política é isso, se faz com pessoas, tanto do lado de lá, como de quem vota, como quem vai colocar o seu nome à disposição. O cenário é desfavorável, mas é importante as pessoas participarem. As grandes transformações no meu modo de pensar da nação brasileira vão acontecer agora. Elas vão acontecer agora. Nós tivemos aí uma troca de governo, né? Trocou-se a ideologia, mas a partir de agora a população amadurece. Então, nem de um lado nem do outro. Nós precisamos encontrar um caminho para sair talvez da maior crise que a nossa nação está vivendo. Tem muita gente falando para mim, Maracaju não está impactada. Está extremamente impactada. Extremamente impactada. De 10 mensagens que eu recebo, 4 delas são falando da dificuldade de arrumar trabalho, da dificuldade de manter as suas necessidades básicas enquanto família. Então a gente sabe que a crise chegou aqui. Quando você conversa com um empresário, você sabe que ele está sufocado, porque os tributos, de certa forma, 2, 3 meses vão ser prorrogados, mas depois. Então a gente precisa entender, agora é a hora de eu pensar bem, a hora de eu refletir, de eu escolher pessoas, né? Como eu te falei, partido, por mais que se tenha uma ideologia de base, as pessoas mesmo se desencontram nesses processos aí de levantar bandeira, né? E aí, hoje, eu me deparo com um país e com uma cidade que pensa como é que vai ser o futuro. E a gente tem que estar, né, nós que pleiteamos aí uma vaga, vaga é feio, né? Mas ocupar um espaço para gerir um município com o potencial de Maracaju, você precisa estar antenado, né? Na questão econômica. Isso é tão impactante, você vê, nós temos hoje em Maracaju uma indústria que tem administração chinesa, né? E Maracaju se preparou para isso, para ter um relacionamento internacional, né? Então, técnica é muito importante, né? Qualquer equipe hoje para administrar Maracaju precisa ser técnica, ela precisa olhar com viés técnico, seja na saúde, seja na educação. Então eu vejo assim um cenário de muitas incertezas, mas uma certeza clara, que se a gente como cidadão refletir, se a gente como cidadão souber escolher, olhar para as pessoas certas, ver, né, os valores que cada um tem, os princípios de vida, né? Porque essa questão de personagem, ela não funciona mais na política, né? Se cria um personagem e coloca para ser apresentado aí, não, ela não funciona, mas já caiu, já foi desmistificada essa questão do personagem político. Então agora a coisa é séria. Se eu quero ter futuro, eu tenho que pensar em alguém que consiga administrar a cidade, primeiro, com o coração, que tenha sensibilidade, que olhe para as pessoas, que tenha, né, princípios, valores e que tenha capacidade técnica de gerir. Partindo já para o nosso encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem para a comunidade de Maracaju, ainda como pré-candidato, também para a dirigência do seu partido, que afinal você ainda vai passar pela convenção, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Bom, a gente procurou nesse período de caminhada política, período curto, mas sempre deixar uma marca positiva, né? Nos relacionamentos, tanto com a população quanto com os próprios agentes políticos. E essa marca eu quero continuar deixando para as pessoas por onde eu passar. Então essa é uma preocupação minha, né, dos meus valores, dos meus princípios. As pessoas sabem que eu sou família, é algo que mexe com o meu coração, que nós temos uma fé, que nós temos um princípio. A minha vida é baseada no princípio da palavra de Deus. Isso não me torna melhor do que ninguém, mas se eu me digo cristão, eu preciso
ter a minha regra de vida, né, a direção que é dada pela palavra de Deus. Então é algo que eu, né, prezo, é algo que eu valorizo, sou temente a Deus, sei que a Bíblia diz, né, de Deus nada se zomba, né, é impossível a gente ludibriar a sabedoria divina. Então eu acredito muito nisso e é dessa forma que eu estruturo a minha vida pessoal e faço da política. Não dá para separar. Então o que eu queria que a população entendesse é que não dá para separar o homem público do pai de família, do empresário, do cidadão. Isso é um conjunto. Então, que as pessoas pudessem olhar, né? Eu estou à disposição para conversar, para debater as ideias, né? Eu acho que o momento é de debater, o momento é de ouvir muito. Aqui a gente fala muito, né? Mas o momento é de ouvir. A sabedoria não está no falar, ela está no ouvir. Então eu quero estar ouvindo. Tem muita gente boa na cidade, muita gente que quer contribuir, né? Dentro da estrutura partidária a gente montou um time que tem condição de trazer renovação para o município, né? Com os pré-candidatos a vereadores, a liderança do partido. E em cima disso nós estamos aí para servir, para ouvir e para dar a contribuição no dia a dia da cidade. Isso sempre foi assim desde o momento que eu voltei para Maracaju. Meu pai era médico, nosso chamado sempre foi de servir as pessoas e nós vamos continuar fazendo isso. Independente de qualquer situação, o Thiago caminha é assim. É vontade de trabalhar, é atender as pessoas, é olhar nos olhos, é chorar, se for preciso chorar junto com as dificuldades que a gente enfrenta muito, né? Ver muito das pessoas e também contribuir com aquilo que realmente é necessário, de forma técnica, de forma prática, trazendo conhecimento, se cercando de pessoas que possam ajudar e possam querer desenvolver uma cidade mais inteligente, uma cidade mais inovadora, uma cidade aí que acredita que o futuro a gente começa a fazer agora.